Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que é simplesmente fascinante e super universal. Sabe aquela sensação de que o chão sumiu sob os nossos pés? Pois é, o nosso foco hoje é descobrir o que realmente significa construir a nossa vida sobre um alicerce inabalável, principalmente naqueles momentos críticos em que absolutamente tudo ao redor parece incerto, frágil ou totalmente instável. É uma verdadeira imersão sobre como manter a esperança viva no meio da crise. E para começar, a gente tem essa premissa poderosa que diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso levanta uma tensão constante, não é? O mundo visível de um lado e a realidade espiritual invisível do outro. Pensa bem, a gente é desafiado todos os dias a não basear as decisões só naquilo que é imediato ou palpável. Principalmente quando a situação não é nada favorável e grita bem na nossa cara. O convite aqui é para confiar em algo muito maior, algo que a gente não acessa só com a visão física, mas que literalmente sustenta toda a nossa existência. E isso nos leva a uma questão existencial daquelas. Vamos colocar a nossa confiança num Deus que age mesmo quando os resultados ainda não estão visíveis? Olha, é perfeitamente normal e super-humano sentir que os problemas do dia a dia são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles. Todo mundo passa por dias assim. Aquela sensação de sobrecarga é super real. Só que nós somos convidados a adotar uma postura totalmente diferente, que é a de manter a confiança intacta numa força que está sempre agindo nos bastidores, mesmo quando o final da história parece impossível de enxergar no momento. E é exatamente aí que entra a ideia de usar a fé como um verdadeiro alicerce para encontrar estabilidade no invisível. Muita gente tem aquela falsa ideia de que ter fé significa ser uma espécie de super-herói espiritual, né? Alguém que é completamente livre de emoções negativas e que nunca vacila. Mas, na verdade, a realidade é bem diferente e muito mais reconfortante. A fé não é, de jeito nenhum, a ausência de medo ou de dúvida. Muito pelo contrário. Ela é uma escolha ativa. É decidir de forma consciente confiar num amor e num poder que são inabaláveis, independentemente das emoções turbulentas que possam estar tomando conta da mente naquele exato momento. É basicamente jogar a âncora mesmo com a tempestade rolando solta. E tem uma diferença gigantesca, uma verdadeira linha divisória entre duas mentalidades aqui. O andar por vista é, em resumo, virar refém do que a gente sente. É focar só no tamanho do problema que está bem ali na nossa frente, deixando que as circunstâncias ditem o ritmo da vida. Já o andar por fé é uma mudança radical de perspectiva. É um movimento super intencional de tirar os olhos daquela dificuldade iminente e focar na grandeza divina e nas promessas que não mudam. É essa troca de foco que dá aquela força real para continuar caminhando quando, humanamente falando, parece não ter mais nenhuma saída. E para entender isso na prática, não tem exemplo histórico maior de entrega do que a jornada de Cristo. Basta lembrar daquele momento incrivelmente profundo e doloroso no Jardim do Getsemane. Ali estava o maior exemplo de uma escolha ativa. Diante de um sofrimento absurdo e de uma rejeição brutal que iria acabar na cruz, houve uma escolha consciente. A realidade totalmente visível da dor extrema foi deixada de lado para dar lugar a uma entrega incondicional a um plano invisível. É a pura essência de agir com base na confiança no quadro geral, mesmo quando o presente é indescritivelmente desconfortável. E o mais fascinante dessa jornada é o paradoxo que ela revela. A entrega total, que começou no Getsemane, levou inevitavelmente à cruz. Cá entre nós, para quem estava assistindo aquilo tudo, a cruz parecia o fim da linha, a derrota absoluta e irreparável. Só que, na perspectiva da fé, aquele momento de fracasso aparente era na verdade a semente de uma redenção sem precedentes. O que parecia ser o maior dos desastres virou a maior das vitórias. E isso serve como um lembrete fortíssimo de que, às vezes, os eventos que parecem um desastre total hoje podem ser exatamente o começo de uma reconstrução incrível. E testar essa nossa esperança é algo tão universal que aparece de forma brilhante até na cultura pop. É muito legal fazer um paralelo com a personagem Riley, de Divertidamente 2. Quem já assistiu sabe muito bem a turbulência gigantesca que vira a sala de controle da mente dela, não é? As emoções simplesmente entram em curto-circuito lidando com o desconhecido, com a ansiedade, tentando se adaptar a realidades totalmente novas. E olha, a vida real é exatamente assim. A nossa esperança é testada o tempo todo por situações imprevisíveis e que parecem que vão nos esmagar. E é justo no meio dessa tempestade emocional caótica, quando a mente vira um turbilhão, que a gente recebe o maior convite para praticar esse tal de andar por fé. É tudo sobre ganhar uma nova perspectiva e conseguir enxergar muito além do agora.
Quando a gente adota essa lente do invisível, os benefícios para a nossa saúde mental e espiritual são imensuráveis. A escolha ativa pela fé faz os problemas encolherem. Claro, eles não somem num passe de mágica, mas perdem aquele poder de paralisar a gente, porque passam a ser comparados com algo infinitamente maior. E de quebra, nós ganhamos uma coisa muito rara hoje em dia, a paciência. Em vez de entrar em pânico quando as coisas demoram, a gente encontra a coragem de esperar. A alma fica mais calma sabendo que tem um roteiro sendo escrito por alguém que conhece o fim desde o começo, garantindo que nenhum passo é dado em vão e que nunca se caminha sozinho. Mas como a gente traz isso para o nosso desafio diário? Como caminhar com essa confiança hoje? Isso nos leva a um plano de ação super prático e que não dá para ignorar. Uma autoanálise silenciosa e muito honesta. Onde exatamente está sendo mais difícil aplicar essa confiança no dia de hoje? Pode ser no trabalho, num relacionamento ou talvez numa incerteza financeira que está tirando o sono. A chave aqui é buscar força genuína através da oração. Não como uma fórmula mágica para resolver tudo num estalar de dedos, mas para conseguir ter paz bem no meio do furacão. E a maior ferramenta que a gente tem à disposição é a memória. Lembrar ativamente de todas as vezes em que as coisas deram certo, de quando o socorro chegou bem na hora certa no passado, é exatamente o que sustenta a escolha de não viver guiado apenas pelo que os olhos estão vendo hoje. E para aqueles dias mais difíceis, em que a ansiedade tenta tomar o controle à força, uma oração simples como esta pode ser um baita refúgio. É um pedido direto e muito humilde para não nos deixarmos arrastar pelas circunstâncias do momento, que normalmente gritam bem alto. É um respiro fundo, sabe? Aquela pausa no meio da correria para encontrar um descanso seguro em promessas que, por mais que sejam invisíveis, já se provaram muito sólidas ao longo do tempo. É realinhar o coração e buscar uma renovação real da esperança para o futuro que nos aguarda. E assim, depois de destrinchar tudo isso sobre os desafios tão reais e visíveis que nós enfrentamos e contrastar com essa força invisível da fé, a grande decisão final é inadiável. Sobre qual fundação a vida vai ser construída hoje? Sobre a rocha inabalável ou sobre a incerteza constante de tudo que a gente vê ao nosso redor? Fica aí essa reflexão profunda e provocativa para guiar o nosso próximo passo de forma mais consciente. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.